na parte de segunda-feira, o chamado de Levi e a questão do jejum. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, vamos ver o verso 13 até o verso 22. Aqui está a experiência do chamado do cobrador de impostos, Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Parece muito simples o que está relatado aqui. Jesus passou por Levi, Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Queridos, o Evangelho não está falando de um mendigo, de uma pessoa sem trabalho, de uma pessoa que não possuía posses. Não. O Evangelho, esta experiência aqui relatada em Marcos, está falando de um homem que era rico, ele tinha uma ótima profissão, cobrador de impostos, e ele seguiu a Jesus Cristo. Deixando tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. Como é difícil deixar tudo. Como é difícil deixar o ganha-pão e seguir a Jesus Cristo. Queridos, Jesus hoje faz o mesmo convite para você e para mim. Siga-me. E aqui diz o verso 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa deste, Levi Mateus fez uma festa na sua casa para apresentar diante da elite daquele tempo, a elite dos ricos, dos publicanos, ou seja, dos cobradores de impostos, pessoas de uma classe social elevada. Ele fez uma festa na sua casa para apresentar diante deles o novo amigo dele, o Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador. Ele não se envergonhou de Jesus. Ele fez questão de mostrar para os amigos quem era o seu novo amigo. E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Verso 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Ficaram escandalizados quando viram Jesus sentado com os publicanos, com os pecadores, na casa de Levi Mateus. E o verso 17 diz: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Queridos, hoje nós precisamos demonstrar esta mesma misericórdia. Nós precisamos nos misturar com aqueles que queremos salvar. Você tem que se tornar amigos daqueles que você quer salvar. Na época de Jesus, os cobradores de impostos eram funcionários públicos que trabalhavam para o governo local ou para Roma. Eles eram impopulares entre os judeus que moravam na Judéia porque cobravam mais do que era necessário e enriqueciam às custas dos seus compatriotas. Um comentário judaico a respeito de leis religiosas diz: se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, tudo que está dentro dela se tornará imundo. Vejam como eles consideravam os cobradores de impostos pessoas objetáveis, pessoas imundas. Portanto, não é de surpreender que os escribas tenham questionado com a desaprovação quando disseram: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Como Jesus respondeu a esta pergunta deles? Ele não a ignorou. Em vez disso, Jesus a inverteu, indicando que quem precisa de médico são os doentes e não as pessoas saudáveis. Com isso, ele reivindicou o título de médico espiritual, aquele que cura a alma adoecida pelo pecado. Um médico não deveria, afinal, ir até onde estão os doentes? Em Marcos, capítulo 2, versos 18 a 22, aqui introduz-se uma nova história, um novo tema. Aqui diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus lhes disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão
em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão aqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Aqui Jesus Cristo introduziu um novo tema. É a história central das 5 histórias que tratavam das controvérsias. Enquanto a sessão anterior incluía um banquete oferecido por Levi e Mateus, a história seguinte gira em torno da questão do jejum. Algumas pessoas perguntavam por que os discípulos de Jesus não jejuavam, quando os discípulos de João Batista e os dos fariseus jejuavam. Jesus respondeu com uma ilustração ou parábola, na qual compara a sua presença a uma festa de casamento. Um casamento seria estranho se os convidados jejuassem. Jesus, no entanto, predisse um dia em que o noivo seria tirado, uma referência à cruz. Então haveria bastante tempo para jejuar. Jesus usou 2 ilustrações que contrastam o seu ensino com o dos líderes religiosos. Pano novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos. Que modo interessante de contrastar o ensino de Cristo com o ensino dos líderes religiosos. Os métodos daqueles mestres haviam se tornado bastante deturpados. Mesmo a verdadeira religião pode ser transformada em trevas se as pessoas não ficarem atentas. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer derramar vinho novo. O Espírito Santo precisa ser derramado sobre você, mas não será derramado em odres velhos. Nós temos que passar pelo novo nascimento. Aquele que nasce da água e do Espírito se torna uma nova criatura, e então Deus pode derramar vinho novo, pode derramar sobre você o Espírito Santo, sobre este corpo que se tornou templo do Espírito Santo. O vinho novo se refere às doutrinas de Jesus Cristo e ao derramamento do Espírito Santo. Teremos que abandonar as velhas tradições. Nós temos que abandonar os hábitos pecaminosos, os costumes pecaminosos. E nós precisamos nascer gerados pelo Espírito Santo para receber o vinho novo. Jesus quer derramar sobre você vinho novo, o Espírito Santo. Quem são os publicanos hoje? Existem classes de pessoas que são desprezadas? Existem. Nós precisamos estender a mão mesmo para aqueles que são detestados, mesmo para aqueles que a sociedade condena. Estender a mão para eles. Jesus quer salvar os que estão nas cadeias, nas prisões, os sentenciados à morte. Jesus quer salvar os doentes, os enfermos. Jesus quer que você seja uma extensão do ministério dele na terra. Que as pessoas possam ver no seu rosto, meu querido irmão, o sorriso de Jesus. E que a sua mão seja uma extensão das mãos de Jesus Cristo, levando misericórdia, bondade, levando cura e perdão para onde quer que você for. Aleluia!